Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje ela tem uma história incrível. Você acha que Jesus é capaz de transformar qualquer vida e qualquer história? Vem com a gente nessa, bora! É isso aí, galera. Começamos Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui com a nossa irmã Ingrid Cassiano. Você tá bem, Ingrid? Maravilha. Como é que foi seu dia? Meu Deus, foi corrido. Mais um pro ponto dos corridos. Tá uns 11-0 já, porque não, a gente faz uma conta, né? Todo mundo pergunta como é que foi o dia. Cara, mas o meu foi. E acho que só tem agora só uma que falou que foi tranquila. A gente mora em São Paulo, né, mano? Então não tem pra onde correr. É isso aí, mais uma pro ponto dos corridos. Eu queria falar um negócio pra você. Esse episódio vai ser muito especial, vai ser muito abençoador para nossas vidas. E eu quero falar para você já curtir esse vídeo agora, compartilha, comenta bastante se você está gostando do nosso conteúdo. Deixa aí nos comentários ideias e mais do que tudo, curta esse vídeo porque o YouTube entende que ele é importante e começa a passar para mais pessoas. Sem mais delongas, bora lá. Quem é você, Ingrid? Se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Ingrid Cassiano. Sou prima da sua esposa. Mais uma Cassiano. Mais uma Cassiano, convertida. Eu só falo que esse nome é italiano, é verdade? É verdade. É verdade, eu sou moreninha assim, mas não tenho mais uma narizinho de Cassiano. A única coisa que sobrou da Itália. A única coisa. A gente. Você vê, as primas são todas loirinhas, né? A gente tem uma prima, a Camila, um monte de prima, tudo loirinha. Aí eu chego lá, eu sou moreninha. Dá uma mudada. Eu deixei café com leite. Mas meu filho veio branquinho. Pra lembrar a família. Vamos lá, conte mais sobre você. Quem é você? Quantos anos você tem? Do que você trabalha? Bom, eu tenho 29 anos. Eu sou gerente comercial de um fundo de investimento imobiliário. Sou mãe do Yuri. Eu sou serva de Deus, a melhor coisa do mundo. Eu sou convertida, vai fazer uns 10 meses. Eu me converti em março. E é isso. É isso. A gente está acostumado, né, gente, a entrevistar aqui pessoas que são crentes há 30, 20, 10, 8 anos. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que acabou de conhecer a fé cristã. E tá fresquinho na memória. Porque às vezes quando a gente conheceu há muito tempo tem que puxar lá, lembrar daquele sentimento, daquele arrepio, de como ardeu o coração lá no começo da caminhada. Eu peço todo dia isso pra Deus, eu falo, pai, não deixa. Não deixa apagar. E dá uma raiva quando alguém fala assim, ai, que bom, você tá no primeiro amor. Eu fico assim, pai, tá, todos os dias, Senhor. Eu falo, Senhor, todos os dias que eu fique o resto da minha vida com o primeiro amor. Como se fosse normal não ter mais o primeiro amor, né? Eu fico, gente, aí eu falei, meu pastor, é normal isso, Ingrid. Então tem algo de errado, porque eu tô há 25 anos no meu primeiro amor. Exatamente. Eu quero ficar assim. É isso que a gente quer. Se tem algo errado com o nosso primeiro amor, vamos buscar o primeiro amor. É o que Jesus nos alerta. É isso aí. E como foi essa história? Como é que você conheceu Jesus? Cara, é uma história bem longa. Bem longa. Mas a gente tem tempo, né? Tem bastante. Eu sou todo ouvidos. Vamos lá. Eu odiava crente. Odiava crente com todas as... Eu falava assim, eu não gosto de crente. Eu tive algumas experiências, eu lembro quando eu era bem criancinha, que tinha uma senhora, eu fiz catequese, fiz todas essas coisas, e tinha uma senhorinha lá do lado de casa, o nome dela era Dona Lúcia, e ela ia pra uma igreja, na assembleia, ela aquela senhorinha do coque. Sim. Então, ela me levava, e eu lembro que eu aceitei Jesus umas 10 vezes, toda vez que ele falava, você aceitei Jesus na sua vida? Eu sempre ia, eu tinha o quê? 7, 8 anos de idade, e eu sempre ia. E aí, depois de um período, né, eu fiz catequese, fiz todas essas coisas. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu também conheci uma igreja. Gostei da igreja adolescente, tinha uns 13 anos, 14 por aí. Gostei, mas aí eu não fiquei. A igreja fechou, o pastor foi embora e eu segui. Minha vida, casei, tive um filho. Passei por bastante prova assim, com meu filho. Meu filho nasceu bem antes da hora. Tive bastante problemas com meu filho e aí eu me separei, né? E aí minha vida começou a mudar bastante. Desde então eu me separei, passei por uma decepção muito grande, assim, e aí eu entrei pro caminho bem errado, porque daí eu conheci uma religião, por curiosidade, entrei na religião por curiosidade pra tentar ler o futuro, pra ver o que ia ser da minha vida. E ali eu comecei a me aprofundar.
E cada semana eu queria saber um pouquinho mais do futuro. Daqui a pouco falava que tinha não sei o que lá amarrado aqui. Começava com signo. Signo. Dá um recado pros crentes que acreditam em signo. Cara, era muito... É estratégia do diabo isso aí, né? Então, eu começou com signo. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é desse signo aí, você é de tal orixá, tá? Aí, beleza. Comecei a me aprofundar um pouco nisso. E aí, vou fazer um negócio pra desamarrar aqui, pra ganhar dinheiro ali. E aí foi uma religião que eu não gostava antes e que começou a ficar legal. Começou a achar, tipo, aí eu comecei a jogar um búzios aqui, aí você vai começar a ganhar dinheiro ali. Só que assim, ele fala, você vai ganhar e ele põe a armadilha. Ele dá o dinheiro. Ele dá. E aí como que começou isso? É algo assim que eu nunca falei em público. Algumas pessoas sabem porque eu às vezes vou para os lugares e eu conto meu testemunho na Cracolândia, em alguns lugares na invasão. Eu conto esse testemunho, mas eu saí, né, eu me separei, eu perdida, assim, eu não sabia por onde começar a minha vida, eu tinha uma vida bem estruturada com meu marido e tal, e aí comecei do zero, e aí, pra começar do zero, sem rumo, assim, e aí eu fui construir uma casa, e aí eu entrei para um emprego, na época de uma portaria de um prédio, e aí eu lembro que uma amiga conhecia uma menina num bar e ela me falou, eu me separei e entrou num aplicativo que conhecia pessoas que patrocinavam a vida dela. E aí eu falei, nossa, mas eu não tenho coragem, isso aí já é demais. E ela falava, você é idiota, assim, faz as coisas aí com o pobre, por que você não faz com o rico? Faz com o rico? E eu comecei a pensar, é verdade, né? E ali eu comecei uma jornada que eu não sabia. Eu fiz um vínculo e eu não sabia. Eu pesava 100 e poucos quilos, eu era bem gordinha e ali eu coloquei um cabelo, que pra mim não significava muita coisa. Mas entrando, fazendo entrega, fazendo oferenda, isso, aquilo, coloquei um cabelo, de repente eu sequei. De repente eu comecei a ir pra balada. De repente começou a aparecer caras bem bonitos pra mim, e aí ela falou, Ingrid, vamos comigo, uma vez, eu vou sair com esse cara, era um aplicativo de Sugar Daddy, e aí você viaja comigo e você sai com o cara que vai sair junto com ele. Ali eu fui, e ali foi o primeiro, e ali foi só o começo. E aí você vai perdendo medo, e aí tá ficando mais sair natural, com o cara, não é prostituição, tô rodando bolsinha na minha cabeça. Isso não é prostituição. Já começa a mascarar. E aí minha mãe falava, Ingrid, você tá entrando coisa errada, Ingrid, como você tá viajando? Por que dinheiro? E ali eu larguei a minha vida. Eu tinha assim, a minha vida era 15 dias que meu filho ficava comigo, 15 dias ele ficava com o pai dele. E durante os 15 dias que meu filho não estava comigo, ou eu vivia pelo trabalho, ou eu vivia pra viajar. Porque eu não conseguia me encarar sozinha. Então assim, só que o que eu passava? As minhas redes sociais, quem olhava, falava, nossa, essa menina tem uma vida muito boa. Porque eu fingia, era uma história. Minha vida era uma história contada nas redes sociais. E eu comecei a ser referência para muitas pessoas, para muitas meninas. E aí, o ego ia subindo, as coisas iam crescendo e a Ingrid mesmo foi perdendo todas as características de uma pessoa boa. Só que o diabo vai dando corda. Ele vai dando corda e chegou um momento que eu tava vazia. Eu não conseguia parar com nenhum relacionamento, eu sempre procurando me envolver, sempre com a raiva e um rancor no coração do que eu já tinha passado, uma frustração, sempre com raiva, né? Meus pais também separaram, então essa parte do homem, pra mim, era algo que eu tinha muito ódio, porque pra mim nenhum prestava, então a minha vontade era de zoar com todos os homens que existiam. E aí eu comecei cada vez mais me envolver com essa outra religião e eu perdi o controle de todas as coisas. Perdi totalmente, comecei a beber muito. Nunca fui de usar droga, mas quando eu tava no meio das pessoas que usavam, eu acabava usando, porque graças a Deus eu nunca fiquei viciada em nem nada, mas pra agradar os outros. E eu achava que eles eram meus amigos.
Eu cheguei, Vinícius, eu ia pra qualquer balada e eu conseguia levar muita gente. E o que aconteceu? Eu virei uma referência pra esses caras de levar mulheres. Então, o diabo ele é tão sujo que você vai trazendo, ele te dá, aí você faz. E aí ele vai trazendo um monte de pessoas que por causa de brechas estão virando pessoas que não eram aquilo. E aí você vai dando brechinha, a brechinha é bem pequena, o ódio. Aquela brecha vai crescendo, aquela brecha vai crescendo. Quando você vai ver, você tá servindo o diabo de uma maneira, sabe? Ele é muito sujo, ele é muito artiloso. Sutil. Ele vai. Quando você vê, você tá afundado naquilo. E, Vinícius, se eu te falar assim, o que eu fiz com o dinheiro, eu não sei. Porque era um dinheiro que eu ganhava e... Aí, beleza, passei por um grande processo. Fui crescendo na minha vida profissional mesmo, como profissional e saí da portaria, fui pro imobiliário, fui crescendo, graças a Deus. Hoje não tem nada a ver mais com o que eu faço e, pela honra e glória de Deus, eu nem... E aí, assim, mas voltando lá no assunto, essa minha amiga, ela sofreu... A gente tava num lugar, ela caiu e ela largou essa coisa. E ela engravidou, porque ela engravidou de um cara que ela fazia... que ele era o sugar daddy dela. E aí, essa menina saiu. Só que o diabo, ele não para de trabalhar. E aí, começou a colocar outra. E a outra era bem pior, porque daí era eu e ela junto. Então, a gente ganhava mais. Às vezes eu tava em casa, ela falava assim, amiga, vem pra cá, a gente vai ali em tal lugar, você vai fazer tal coisa pra ganhar R$700 só pra fazer isso. Tipo, é muito... Aí parecia que era uma coisa muito ridícula, sabe? Tipo, é só simples. Isso. E aí eu ia e fazia e voltava. E o dinheiro, gente, aí eu comecei a fazer, tipo assim, cada vez mais. Beleza. Peguei e aquele vazio ele ia aumentando. Vinícius, o vazio ia aumentando. O vazio ia aumentando. E eu não sabia mais o que fazer. Cada vez mais eu tava mais afundada naquilo. Cada vez mais eu tava com silicone, eu tava com cirurgia na barriga, e eu tava cada vez mais sendo referência. Só que aquilo ali eu tinha perdido e o vazio gigantesco dentro de mim. E aí eu falava assim, Deus, ele nunca vai me perdoar, porque dali eu já ia pra swing, dali eu já... E aí, às vezes nem era mais por dinheiro, às vezes eu já cheguei a fazer coisas assim, 7 caras em uma noite, tipo, realmente assim, e eu não lembrar disso, tipo, no outro dia eu ia ver, não era algo assim, normal, era fora do normal, Vinícius. E... de repente, eu conheci um rapaz e esse rapaz, ele me chamou pra ir na igreja dele. Quando eu cheguei na igreja dele, eu achei muito diferente, porque tinha um monte de gente na minha escola que eram os mais doidos. Tipo assim, eu olhei e falei, cara, tipo, o Thiago, uma galera doida, a Alice, a minha líder hoje de Reuel, depois eu explico um pouquinho o que é. Ela cheirava que só, o Thiago doido, sabe? Eu falei, meu, que igreja de louca é essa, né? Aí eu falei, gostei dessa igreja. O que tá acontecendo aqui? Daí eu fui nele, eu só fui pra ficar com ele. E eu falei, vou fingir uma aqui, vou com o cara. No final não fiquei com ele, né? E aí beleza, sumi. Não fui mais pra essa igreja, continuei fazendo as coisas erradas. Só que ali, Vinícius, aí eu já tô ultrapassando já um ponto já, que aí... Durante muitos anos eu acabei fazendo essas coisas erradas, me relacionei com várias pessoas e não parou. Beleza. Peguei e comecei a namorar com um rapaz e esse rapaz orava por mim, todos os dias. Namorei com pessoas que tinham dinheiro, depois por ódio, pra descontar. Aconteceram várias coisas. Mas eu conheci esse rapazinho orava por mim todos os dias. E ele era tão diferente, assim, de todos os homens. Ele era humilde, sabe? E ele tinha uma coisa que a minha família tinha, de berço, assim, sabe? Aquele carinho, aquela coisa de família mesmo, assim, da gente lá de Minas, e aquela simplicidade. E ele resgatou uma Ingrid... Tava lá no fundo. Uma Ingrid, assim, ele orava por mim. E ali eu já tinha entrado numa empresa, que eu conheci uma evangélica nessa igreja. Eu conheci uma policial, que é minha amiga, minha melhor amiga. E essa minha melhor amiga falava assim, Ingrid, você não é isso. Eu não aceito que você saia com esses caras. Se você é minha amiga de verdade, eu não quero você se largando por causa dessas pessoas. E essa outra moça, eu falava assim, gente, se eu fosse crente, eu ia ser que nem ela. O nome dela é Elaine.
ela trabalhava comigo e ela era uma crente diferenciada, que eu falava, meu, ela é muito legal, ela não fica falando da Bíblia, mas ela falava assim, ela falava de Deus de um jeito empolgada, eu falava, eu quero ser uma crente igual ela. E aí eu peguei e eu chamei ela pra ir, olha o teste que eu fiz. Falei, vamos lá assistir o Jogo do Brasil comigo no bar? Ela falou, vamos, bora. Eu não importa onde eu esteja. E hoje eu aprendi muito com ela, porque a gente é sal na terra, a gente não precisa não estar. Paulo, ele se fazia, e ele não era. Pra ser sal tem que estar na terra. Exato, e ela pegou, e ela foi naquele bar, ela não bebeu, ela não falou palavrão, ela só tava ali naquele... Só foi. E ela foi. E aquela menina, eu comecei a aprender muito com ela, e eu ficava curiosa, eu falava um pouquinho de Jesus, me fala não sei o quê. E aí ela falou assim, Grid, eu tô nessa empresa por um tempo. E eu não entendi, porque ela era uma das gestoras com a maior equipe da empresa. Eu falava assim, por que ela vai sair? Ela falava assim, Deus falou pra mim que eu tenho uma missão. Eu falava, mas você sempre foi crente? Ela, não. Eu passei pelo mundo, fiz coisas erradas, isso e aquilo. E eu falava, nossa, eu não sei, eu conseguia, né? Ela me igualava, ela não fazia igual alguns religiosos, porque eu não vou falar crente, alguns religiosos que se põem acima das pessoas e acham que a pessoa não pode chegar como ele, porque na Bíblia, eu vejo Paulo, ele fazia, né, ele se fazia de... Então, eu olhava ela e falava, nossa, e ela passava com a Bíblia igualzinha a essa aqui. Eu falava, nossa, que Bíblia diferente. Gente, a família é muito legal, ela usa calça. E aí eu ficava muito empolgada com ela. E ela começou a me falar de Deus, ela começou a me tirar dúvidas, e eu falava, nossa, então começou a juntar, olha como Deus faz, né? Ele vai pondo, é que nem aquela palavra, os seus amigos, né? Eu falei pra você que eu sou péssima em saber o versículo, mas os amigos que levaram... o coxo por cima do telhado da casa. Isso, cara, eu tive esses amigos, os amigos de Deus, eu tive eles. Eu tive a Elaine, eu tive a Thay, eu tive o Gustavo que orava por mim, então... Eu aprendi, sabe, com eles que a gente realmente é importante, os amigos que a gente tem que olhar, porque eles são as pessoas que oram pela gente, a referência, é importante você ter amigos assim. E aí, Vini, eu peguei e comecei a querer um pouquinho mais de Deus. Só que o outro lado não aceita, porque na mesa que senta Deus, não senta o outro. Exatamente. E ali foi uma escolha. E não tem em cima do muro, né? Não tem. Vini, não tem. E aí, o que aconteceu? O negócio começou a estralar. Porque quando as pessoas, às vezes eu falo, algumas pessoas da mesma religião que eu era, falam, mas você não apanhou? Porque ninguém entende, né, o que é isso. Mas realmente existe. O mundo espiritual existe. Muito mais real que o físico. Muito mais real que o físico. E aí, eu perdi o controle das coisas, porque eu queria Deus, mas ao mesmo tempo eu servia outros deuses. E aí, sabe o que aconteceu? Comecei a perder o controle. Eu comecei a beber ao ponto de eu não lembrar mais o que eu fazia. Ao ponto se... Eu tenho fotos, eu tenho coisas que se você não tem ideia. Eu perdi o controle de mim. E aí, Vinícius, eu peguei e comecei a ter medo do álcool. Porque se eu bebia, eu perdia a noção das coisas. E não era beber, embriagar. Era um tanto assim. Uma dose. E aí, eu peguei e comecei a ali... E aí, beleza. Vou passar um pouquinho como foi. Todo ano eu fazia uma festa. Essa festa era tipo da GK, sabe? A farofa. A farofa da Ingrid. E aí, Vinícius, eu fiz essa farofa da Ingrid. Foi a última, tipo assim, eu lembro que em dezembro eu passei por uma situação que eu já queria eu já tava meio... E aí, em dezembro, eu fui pra Minas e eu bebi numa festa que tinha lá. E aí eu decidi que nunca mais eu beber, porque eu tinha totalmente perdido a noção das coisas. E aí eu falei, eu não vou mais beber, eu não posso mais beber. E aí, sabe o que aconteceu? Eu voltei e falei, vou fazer essa festa. E aí todo mundo, você não vai beber, você vai fazer a sua festa, sem que beber. É a maior festa, e você não vai beber. Eu falei, não vou beber. Vini, eu falei na festa pra todo mundo, eu não vou mais fazer essa festa, essa vai ser a última. Ano que vem, a minha festa vai ser em Paris, em qualquer lugar de 30 anos, menos aqui. E aí eu fiz essa festa. Essa festa foi a maior de todas as que eu já fiz. Tinha tantas pessoas nessa festa. Teve um momento que eu saí da festa e eu fui pro quarto. Era um hotel, né? E eu comecei a chorar. Eu falei, eu não aguento mais viver essa mentira. Eu não aguento mais viver, eu tô aqui. Eu tô aqui. E eu não quero estar aqui. E eu não aguentava mais, porque ficou pesado. Aquilo tava pesado, porque eu vivi uma mentira.
Beleza, fui pro Rio de Janeiro na semana seguinte. Chegou no Rio de Janeiro, eu... Chegou no Rio de Janeiro... Chegou no Rio de Janeiro, eu conheci uns caras lá, uns gringos, e aí eu peguei, fui, chamei esses gringos pra ir pra uma festa. E essa festa era muita droga. O pessoal tava usando muita droga, tava aplicando, era muita droga, e eu fui. E eu levei mais de 30 pessoas pra essa festa. Quando eu cheguei lá, Vinícius, essa foi a última festa um dia antes da minha conversão. Eu cheguei nessa festa, eu não estava bebendo, tava todo mundo nessa festa. Eu levei várias amigas minhas que eu tinha acabado de separar, várias amigas que nunca tinham vivido aquilo. E eu fui pra um lugar e o cara, eu não queria ter relação, e o cara começou a forçar e eu não queria, e aconteceu. Só que eu fiquei com nojo de mim, eu comecei a vomitar. E aí eu fui embora daquele lugar, eu passei numa padaria de manhã e eu comecei a chorar com essas duas amigas minhas. Pra você ter uma ideia, tava tão sério que as minhas amigas dormiram de calça jeans, porque tava todo mundo tão drogado que não tinha mais noção das coisas. E aí eu passei nessa padaria e eu comecei a falar assim, meu Deus, se meu filho passar aqui, ele me vê com essa roupa, eu tava toda pelada, assim, com a roupa toda... E eu falando, eu não mereço mais viver, eu não aguento mais, isso tá muito pesado, eu não aguento mais. As pessoas falando, Ingrid, você tem que arrumar outra festa, vamos começar a patrocinar suas festas, vamos isso, vamos aquilo. Aquilo, Vinícius, eu olhava para minhas amigas que eram pessoas puras e meninas que não tinha nada a ver com aquilo, e eu vendo elas ali, eu falando, meu, eu não tô mais aqui, por que eu tô trazendo essas pessoas? Aquele negócio começou a me doer, Vinícius. E aí eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha pra mim, eu passei na casa da minha mãe, né? E ela falou assim, olha pra mim, olha nos meus olhos. E aí eu falei, mãe, eu não quero olhar. E ali eu já tinha certeza que eu não queria mais viver, não queria mais nisso, eu não sabia mais o que fazer, mas tava tudo muito pesado. E aí eu subi pra minha casa. Quando chegou na minha casa, eu mandei uma mensagem falando se meu filho tava bem. Falei, tá bom, cuida dele e tal, papai do meu filho. E na minha cabeça tava assim, eu vou descer, eu moro perto de um rodoanel. Aí eu falei, eu vou descer aquele rodoanel e vou tirar minha vida. Porque, cara, eu tenho um emprego bom, eu saio com o cara que eu quiser. Eu acabei de fazer uma cirurgia plástica, eu tenho um monte de amigo, eu tenho casa, carro, e eu não tô feliz, eu sou ingrata. E eu não quero mais ir pra essa religião, mas eu também não quero Deus. Então, tipo, eu não quero ser crente, nunca vou combinar, então eu não sei o que eu faço. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E na minha cabeça tava assim, eu vou me matar. E a minha mãe olhava pra mim, minha mãe desesperada. Minha mãe tava desesperada, minha mãe, o que tá acontecendo? Você é estranha. E eu já sabia o que eu ia fazer. E eu abracei minha mãe e subi pra minha casa. Quando foi umas 3 horas, eu mandei mensagem pra uma amiga, eu não tô bem. Cara, você não quer ir na igreja comigo? Porque na minha cabeça eu ia fazer o quê? Eu ia pra igreja, e nessa igreja eu ia pedir perdão pra Deus e depois eu ia me matar. E aí, Vinícius, eu liguei uma live, e aí tava passando o culto do meu pastor. Era 6h15. Vinícius, eu comecei a tremer, eu já tava decidida. Eu coloquei uma roupa e falei, eu vou me matar. E aí vai ser essa hora mesmo, e eu vou passar, porque lá é o rodoanel, os caminhões vão passar bem rápido, aí eu já morro ali, já acaba tudo isso. Eu não aguento mais viver, eu não posso diminuir, porque as pessoas têm que me ver grande. Então eu não posso, eu preciso me matar e ponto. Aquilo ali já tava decidido, determinado, e eu falei, eu não quero mais viver. E aí eu comecei a pedir Uber, e eu falei, eu vou passar nessa igreja, eu vou pedir perdão pra Deus. E nenhum Uber aceitava. E aí, de repente, o Uber aceitou. Eu cheguei na igreja, começava às 6h15. Eu cheguei na igreja, era 8h30. A palavra é, o filho rico, você tem tudo, mas falta algo. Uhum. E aí era assim, ele falava assim, larga tudo que você tem. Ele tá falando pro filho rico, larga tudo que você tem. Entrega a tua vida pra Deus, Deus vai fazer algo muito grande. E eu olhava assim, e eu falava, meu, como ele sabe? Será que ele tá falando comigo? E aí, Vinícius, eu sentei assim numa cadeira, e eu escondida de todo mundo, de mais de 400 pessoas dentro da igreja. E aí eu assim, e o negócio pegava fogo no meu coração, e eu cheguei bem na hora que ele tava falando pra aceitar Jesus ali, e eu assim. Aí eu peguei e falei assim, se algum crente encostar a mão em mim pra aceitar Jesus, eu já vou sair desse lugar agora, porque eu não gosto de crente. E aí, Vinícius, eu tava ali,
De repente, os lados esvaziaram. Não tinha mais ninguém do meu lado. Aí ele começou a falar assim, ó. Larga. Esses seus amigos, eles não são os seus amigos. Você tem um propósito muito lindo com Deus. Deus escolheu você desde o ventre da tua mãe. O que você tá fazendo, o dom que você tem para atrair pessoas, não é pra noitada, é pra Cristo. E aí eu falava, meu pai, que é isso? Será que tá falando comigo? E aí ele falava assim, e eu falava, não sei que é Jesus, é aquela resistência, né? Falei, como você crente? Tipo, meu, pequei demais. Como? E aí ele pegou e falou assim, faz assim. Essa noite, ele falou assim, ele falou assim, ó, faz assim, ó, tudo que você tem, essa noite passada, tudo que você tem, essa mentira que você tem, você acha que é bom? O que você viveu a noite passada, é isso que você quer pra sua vida? E tipo, eu sabia o que tinha passado. Eu falei, meu Deus, como ele sabe isso? Aí ele falou assim, então faz assim, ó, você não quer aceitar Jesus, não? Não quer aceitar Jesus, não? Vai lá, faz o que o diabo manda você fazer, vai lá e se mata. Vinícius, na hora que ele falou isso, eu bambiei toda. Meu coração pegou fogo. E não foi eu que fui aceitar Jesus, foi Deus que me levou, porque eu não sei. Quando eu olhei, tava lá a menina que era doidona na minha vida, e ela tava lá, em pé, assim. E aí eu fui. Vinícius, eu já cheguei ali sem força nenhuma, e eu já caí no chão, e na hora que eu aceitei Jesus, o peso que tava nas minhas costas saiu todo. Só que eu falava assim, como eu vou ser crente? Eu sou a maior referência de loucura do mundo. Tipo, quem sou eu pra ser crente? Tipo, como eu vou falar isso pras pessoas, cara? Como? Eu não tenho como ser crente. E ali, eu passei por um processo muito grande de libertação. Eu cheguei na minha casa e eu falei assim pra minha mãe, eu aceitei Jesus. E a minha mãe começou a chorar. E a minha mãe é da mesma religião, mas é um pouco diferente, né? Mas... E aí, minha mãe falou, amém, filha, glória a Deus, glória a Deus. E aí, ali eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou começar? Como eu vou começar a fazer? Eu, tipo, não sabia pra onde começar. Como eu vou ser crente? Como é ser crente, cara? E aí o Espírito Santo foi trabalhando, eu achei que ali a minha vida tinha mudado. Ai, obrigada. Eu achei que ali a minha vida tinha mudado, Vinícius. Aí eu passei num evento que a minha igreja faz que chama Sobrenatural. Foi muito difícil pra eu conseguir passar, porque é um evento que a minha igreja faz que a gente fica 15 dias, a igreja inteira fazendo jejum pela vida da pessoa. Imagina, quem vai passar. Então assim, são 15 dias de jejum, a igreja inteira orando toda sexta-feira, terça-feira à noite. Então acaba o culto, fica todo mundo intercedendo por quem vai passar. Vinícius, tudo aconteceu pra eu não passar nesse lugar. Quando eu cheguei na igreja, eu vomitava. E eu tive um processo de libertação muito forte, porque imagina quantas pessoas eu tinha relação, quantas coisas, né? Então, eu fui vomitando de lá até chegar nesse evento. Cara, eu cheguei nesse evento e eu tive um verdadeiro encontro com Deus ali. Eu fui tratada da mágoa que eu tinha no meu coração. Porque o começo de tudo foi aquele ódio lá atrás, aquela brecha que eu tinha dado pro diabo, que foi o ódio. E ali, Deus fechou aquele buraquinho. E ali eu fui sendo tratada, ali foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E aí, depois que eu saí do Sobrenatural, me batizei, e aí eu comecei a entender um pouquinho do que Deus queria na minha vida, e aí eu comecei a participar dos projetos que tem na igreja. Graças a Deus a minha igreja tem um discipulado muito bom, né? Meu pastor, ele teve... Qual é o nome dessa igreja? É a Igreja 20, Igreja Apostólica 20. O meu pastor, ele teve uma visão, eu esqueci de falar dessa parte, e aí teve um reuel dentro da minha casa, depois disso. Reuel é uma célula, Aí teve um reuel, teve um processo também que eu queimei os guias, as coisas que eu tinha, nesse meio tempo aí. E aí, Vinícius, eu comecei a participar de um reuel. Então, tem uma líder, né? E é uma visão que o meu pastor teve. Toda quinta-feira, tá todo mundo de laranjinha ou de preto. E aí tem, acho que são 14
algumas igrejas falam célula, lá é Reuel, quer dizer amigos de Deus. Então, o meu Reuel chama Bereshit. Deus coloca cada um em um, é o recomeço, né? É o início. E ali eu comecei a passar o início da minha vida cristã. E ali eu fui aprendendo, era assim, minha líder... Tá falando até hebraico. A minha líder falava assim, eu mandava pra ela, coitadinha, isso aqui eu vou ter que desfazer, mas isso aqui é pecado? Era o dia inteiro, bichinha, nossa, eu perturbava ela. Eu falava, líder, eu posso usar isso? Eu posso falar isso? E era um processo, porque era igual uma criança, aprendendo a caminhada, né? A caminhada cristã. E até hoje, nossa, várias dúvidas, meu pastor e minha líder, e eu sempre tive muito esse apoio, assim. E ali, Deus vai me tratando em várias situações. Ali, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai vendo nossa ansiedade, a gente vai entendendo. E aí, o meu pastor faz um intensivo, então a gente começa a ter muitas experiências com Deus. Aí, a minha igreja faz vários projetos, né? Que é onde eu me encontrei muito. A gente vai pra Cracolândia toda sexta-feira, e a gente tem uma igrejinha lá na Cracolândia, toda sexta-feira, e tem um monte de criança, né? E aquilo ali tomou meu coração, sabe? Poder falar de Deus, poder dar o amor. Poder falar de Deus Sabe que de tudo isso que eu acho mais maravilhoso é que o poder de Deus, ele é intenso, cara. Ele é intenso, ele é poderoso para transformar qualquer situação. Mesmo que a gente não consiga enxergar a saída, mesmo que a gente não consiga enxergar, ele é poderoso para fazer. E ouvindo você falar aqui, eu só fico quieto porque é o poder de Deus. E todos os dias a gente ora para ver a glória de Deus, para que Deus derrame o seu poder, a gente ora para que almas reconheçam a Jesus e poder ouvir pessoas testemunhando da onde Deus tirou ela é maravilhoso demais. E nós não somos nem dignos, sabe, de ver essas coisas. E Deus, ele nos permite, cara. E fora de Jesus não existe saída, essa é a grande verdade. Não existe saída, fora de Jesus é cilada, é barca furada. E nós estamos aqui para tentar mostrar isso, para tentar mostrar que o que ele falou é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele não existe nada, cara. E tem uma coisa, Vinícius, que é assim, tem uma palavra assim que pra mim marca Deus, que é a honra. Porque a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter qualquer coisa, mas a honra que Deus dá pra gente. Hoje, a referência que eu era no mundo, hoje as pessoas poder pedir uma oração, as pessoas olhar e falar, nossa, tá realmente a honra que ele dá, sabe? Não é pelo cargo, não é por nada, mas é por ver realmente a transformação. Porque é muito difícil você ser cristão, é muito difícil você renunciar, porque todos os dias você acorda fazendo uma escolha. Exatamente. É renunciar a tua carne, é renunciar. E não tem como você viver no evangelho se você não viver no espírito. Então é uma luta espiritual, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é o que eu vivo todos os dias, é o que eu busco todos os dias, porque todos os dias eu falo, pai, eu não tenho pra onde voltar, eu não sou mais aquela garota. E eu realmente morri aquele dia, eu morri, eu estava indo me matar. E morreu mesmo. E eu morri, e Deus, ele me deu uma vida nova. Exatamente. Uma nova Ingrid. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, ele mudou tudo, ele mudou a minha história. As pessoas olham pra mim hoje e elas não me reconhecem, eu tô igual aquele cego lá. Ninguém reconhece, as pessoas olham e veem em mim outra pessoa. E hoje o que eu não tinha isso. Eu tenho honra, sabe? E esses dias eu escutei uma coisa, Vinícius, que me deixou muito pensativa. Às vezes a gente é que nem uma criança. Você coloca lá uma moedinha de R$1, uma nota de R$100 do lado ali da criança. O que a criança escolhe? A moeda, mais bonita. A gente, cara, a gente tem tudo. A gente tem um pai que pode te dar muito, mas às vezes a gente escolhe a moedinha, o mundo, cara. Em vez de viver o evangelho de verdade, viver com Deus, porque o que a gente tem pra viver não é aqui, não é nessa terra, sabe? E a gente perde tempo. E essa nova Ingrid vai viver uma vida que realmente vale a pena. Porque às vezes a gente se pergunta, né, o que é uma vida que vale a pena? A Ingrid está mostrando pra gente aqui que ela tinha tudo, todas as coisas, as melhores coisas e faltava.
E quando a gente tenta descrever esse vazio que você falou, a gente tenta de várias formas mostrar, é que todo ser humano, todo ser humano, ele foi criado com um vazio que é do tamanho de Jesus. E só ele é capaz de preencher isso. E a gente tenta de várias formas preencher, mas a gente não consegue. E só Jesus é capaz de fazer isso. E olhar e ver que Jesus pegou pessoas tão pecadoras como a gente e ainda falou, vocês são meus amigos, eu chamo vocês de amigos, eu chamo vocês de filhos e vocês vão falar do meu evangelho. Isso é maravilhoso demais pra gente. Porque pessoas que não têm dignidade, pessoas que não têm honra, pessoas que são pecadoras, pela graça de Deus, nós somos testemunhas daquilo que Ele fez por nós. E isso é a graça do Evangelho, é a maravilha não é do por poder de Deus. merecimento, né, Exatamente. dele, é só por graça e amor. E ali no começo eu carregava muito essa culpa, sabe? Eu falava, olha onde eu fui. Até eu entender que tudo que eu passei na minha vida já estava escrito. Porque se eu hoje não tivesse sido uma prostituta, eu não poderia falar para alguém de garota de programa, eu não poderia falar. Se eu não tivesse sido uma pessoa de outra religião, eu não poderia falar com a firmeza que eu posso falar para alguém dessa outra religião e falar, você pode sair, você não vai apanhar, porque tem um Deus acima de todos os deuses, que todos os deuses, orixás ou qualquer coisa bate a cabeça, sabe? Eles submetem a ele. A ele é toda honra e toda glória. Sabe o que é você ter um advogado seu? Você não precisa ter medo, você pode dormir em paz. E essa paz que Deus traz pra gente, ela é única, sabe? Você poder dormir, você poder... Cara, pode te faltar tudo, sabe? Pode tirar tudo de mim. Hoje eu não tô nem aí pro meu cargo, hoje eu não tô nem aí pra minha casa. É só de ter Deus, eu sei que tudo vai estar tudo bem, tudo sabe? Bem. Tem um episódio na Bíblia, né, do Gadareno, que ele tá endemoniado, vários e vários demônios, e ninguém consegue conter ele. E Jesus, ele chega na cidade e o demônio fala, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo? Que você veio nos incomodar antes do tempo? E ele se prostra ali e Jesus expulsa aqueles demônios. Os demônios, eles se submetem ao poder de Jesus. Sim. O que a gente vê na nossa vida e o que a gente vê na Bíblia é as trevas se sujeitando aos pés de Jesus. Esse é o que a gente vê. E a gente percebe que fora de Jesus parece que tem liberdade, mas na verdade não tem. E às vezes eu me pergunto, o que é realmente ser livre? Jesus, ele falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, vocês vão me conhecer e vocês realmente serão livres. E isso nos pega muito, porque o mundo prega que eu posso fazer o que eu quiser, que eu sou livre. E o cristão, ele não pode fazer nada. Então ele está preso. Só que a pergunta que a gente faz é, o que você pode não fazer, por exemplo? O que você pode não fazer? O que você pode escolher não fazer? A gente não entende isso. A gente não entende. A gente tá no mundo. Não entende, porque pra gente ser livre é fazer o que quer. E Jesus, ele pergunta, agora tenta parar. Tenta parar. Você não consegue. Ok. Aí você vê o quanto é difícil. Exatamente. Porque hoje eu vivo isso. Eu acordo todo dia e eu renuncio. A Ingrid deixou de gostar de beber, a Ingrid deixou de... Eu sou a mesma, cara. Eu sou a mesma Ingrid. Só que eu renuncio todo dia e eu peço, Senhor... Eu falo, Senhor, eu não quero a minha vontade. Senhor, eu não quero o meu eu peço que o teu Espírito não saia de perto de mim. E hoje, tudo que eu vou fazer, eu penso, isso vai me levar pra onde? Isso aqui vai me afastar o Espírito Santo que tá em mim. Eu, tchau, sai daqui. E aí, não importa mais o que é. Eu só falo, eu não quero mais isso em mim. Então, eu não quero afastar meu Deus. Eu não vou mais nunca mais voltar pra onde eu era. E eu lembro que todos os dias é só uma brechinha. O diabo, ele só tá esperando. Ele é surrapeiro, cara. Ele só tá esperando um buraquinho aqui, ó. Uma brechinha. Porque nessa brechinha ele vai inflamando, ele vai... E aí, outra coisa, menina. Eu entrei e falei, agora eu tô na igreja, tudo é diferente e tal. Cara, a gente tem que viver pra Deus, olhar pra Deus. Porque se você for olhar pras pessoas... A gente não pode, meu pastor mesmo, ele fala muito isso, ele fala assim, enquanto eu estiver sendo bênção, enquanto eu estiver honrando com a minha família, eu sendo um pai de família, não traindo minha mulher, vocês me ouvem. Agora, se um dia vocês escutarem, vocês param, porque vocês têm que se converter, eu vejo muita gente que se converte por casamento. Hoje mesmo eu falei com a amiga, não vai pra Deus por causa de casamento, porque aí eu vou voltar aqui no... Sabe aquela festa, Vini, que eu fiz? Sim. Mais a última, né? 7 pessoas se converteram depois daquela festa. Aí veio o quesito. Deus, ele tem proposta em tudo, né?
Porque aquelas meninas que andavam junto comigo, ela falou, meu Deus, essa igreja mudou tanto. Ela mudou tanto que eu quero ver o que tá acontecendo. Tipo, começou a todo mundo. No meu batismo tinha tanta gente. Tipo assim, juntou tudo que era gente. Pra ver. Era toda a religião. Ali foi o trabalhar de Deus mesmo. E ali eu falei, pai, entendi por que eu passei em tantos lugares assim. Por que eu passei por tantas coisas e eu não vou parar de falar o teu nome, eu não vou parar, agora eu tenho sentido, agora eu entendi por que eu tô aqui. Eu não tô aqui pra viver o que eu vivi. Sem contar a alegria, né? Crente é alegre, Crente né? é alegre demais. Glória a Deus. Não tem nada nessa terra, mas é feliz, porque tem tudo no céu, né? Essa alegria que fez Paulo falar que considerava tudo que ele tinha na vida dali como perda e falou, eu só quero a glória de Deus. O que é que a gente viu, né? O que a gente tanto entende de Deus, que a gente viu, o que ele fez por nós. E, é maravilhoso demais, cara. Poder ler as páginas da Bíblia é o próprio Deus falando com você. Se você se deixar ser ministrado por Deus apenas lendo a Bíblia, você vai perceber o poder que é isso. Ô Vini, eu pensava assim, eu falava assim pro meu líder, né? Que aí eu tenho minha líder e meu líder. E o meu líder, ele é mestre na Bíblia, meu líder é muito bom, assim, ele me ajuda bastante. E aí eu falava assim, Bruno, esses dias aconteceu um negócio muito engraçado, eu falei, Bruno, como pode Deus ter deixado Judas escrever Judas que fez isso, Judas escreveu uma carta na Bíblia, não é possível. Aí ele, não, Ingrid, deixa eu te explicar. E aí a Bíblia, eu tô lendo ainda, né, ainda faltam algumas cartas. E aí eu falo assim, todo dia eu aprendo. Aí eu tava lendo Coríntios, aí eu mando, meu Deus, Bruno, como pode? Aí esses dias eu tava vendo do véu, ô Bruno, então o certo seria a gente usar véu, né? A congregação tá certa, ele não, mas aí a cultura. E aí eu vivo hoje, assim, na curiosidade, aprendendo. E aí, às vezes, eu tô num lugar, aí eu vejo a palavra, de repente, no outro lugar tá pregando a palavra, ou outra pessoa, a palavra ela se renova, e aí eu fico apaixonada, e pra mim era impossível. Eu falava, não, meu chamado é chamar pessoas pra Deus, meu chamado é falar de Deus. Eu comecei a pedir pra Deus, comecei a fazer propósito, falar, pai, eu preciso entender a tua palavra, Jesus, me ajuda, porque eu quero entender a palavra, fala comigo. Comecei a ler. Deus começou a falar comigo, eu ficava assim, assustada. Eu pegava a Bíblia e falava, nossa, eu comecei a me empolgar. E hoje eu leio assim, ela anda comigo pra todo lugar. E aí eu comecei a criar estratégias. Eu coloco pra ouvir a narrada e eu coloco em outra tradução pra ler. Porque daí eu consigo entender melhor. Aí a gente vai criando estratégia, Deus vai dando, né, estratégias pra gente. Ele vai abrindo nossos olhos e a gente vai entendendo. E aí aquilo vai gravando, porque aí tem situações da Bíblia que aí você fica gravando. Aí quando você escuta, um alimentar, né? É um alimentar. E agora eu falo assim, eu trabalho o dia inteiro, que meu chefe não me ouça, mas eu trabalho o dia inteiro. E é aquela coisa de, eu tenho que trabalhar. E aí eu saio, por exemplo, e vou pra Cracolândia, aquilo ali enche. Alegria. Porque é a palavra, é fazer o que realmente eu vim pra fazer, realmente vale a pena. Que vale a pena. Isso é meio que inexplicável. A gente tenta explicar, mas é difícil, cara. E a vida cristã, ela é difícil e ao mesmo tempo maravilhosa. Ao mesmo tempo que a gente sofre com Cristo, a gente ama estar ali porque a gente sabe que vale a pena qualquer sofrimento por ele. Igual o próprio Judas que você falou que leu, eu lembro que no começo, quando ele começa a escrever, ele fala que ele escreveu outro assunto, ele recebe um impulso do Espírito Santo para falar pra gente batalhar pela nossa fé. E ele fala, batalhem pela fé de vocês. E esse texto me pega muito porque é difícil ser cristão no mundo de hoje. Ainda é uma bagunça total. Crente é mal visto, a gente é fake, aquilo ali vai passar, é só uma fase. Exato. O que eu mais escuto, aí eu choro, porque eu falo, pai, não deixa eles falarem a verdade, eu não aceito, pai, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho. E isso vem o tempo todo na nossa mente, e Deus fala, batalhem pela fé de vocês. O que eu mostrei pra vocês, isso é a verdade, a pura verdade. Não deixe que seus olhos se desviem disso. E por mais que as ofertas do mundo venham, que venham o tempo todo, nós fazemos uma escolha. Coloca a verdade, coloca sobre vocês o bem e o mal, qual vai escolher. E a gente faz isso o tempo todo. E a gente dá um passo para Deus,
E Deus, ele nos recebe e nos ajuda nessa caminhada. Todo dia. A gente pede para que Deus fale com a gente, para que Deus mostre a glória dele e ele mostra. E cada vez é uma busca que não para, né, Vinícius? Porque, ó, eu vejo assim, ó, eu entrei uma Ingrid, eu não consigo ver tanta mudança, mas as pessoas que olham e falam, Ingrid, você tá completamente diferente. Ingrid, que nem eu cheguei aqui, as minhas primas, nossa, falando a paz, que bonita, é tão Falando diferente. Ai, falei, eu não consigo mais, é a minha vida e eu falo de Deus o tempo todo, eu não consigo, eu posso trabalhar com ateu, meu chefe é ateu, todo mundo é ateu, eu falo de Deus o tempo todo e eles até brincam, pastora, chegou a Ingrid, pastora, porque é hoje o que eu vivo, né, a gente... E é o que a gente fala que tem dentro do nosso coração, então como que eu não vou falar? Exatamente. E é uma busca incessante, e é um tratar, né? E dói, as pessoas não entendem, mas mexer com o seu ego, mexer com a sua humildade. A oração que eu faço para Deus todo dia é, Pai, não deixa, porque hoje se eu cair, não é mais sobre a Ingrid. Eu vou falar sobre o teu nome, é a tua honra, eu não posso, eu não tenho esse direito. Então eu oro e peço, não deixa que eu caia em tentação, meu Pai. E eu peço, Senhor, me espreme, porque eu quero ser uma pregadora. Eu quero, Senhor, mas isso dói, porque ele espreme a minha humildade, ele espreme todas as coisas. Exatamente. Que é dolorido pra mim. Passa no ouro, é que você tá dentro do ouro. E meu pastor, eu ligo pra ele às vezes chorando, pastor, tô passando por isso, pastor, tô passando por aquilo. E ele fala, Ingrid, eu não tenho dó de você, porque você tá sendo provada pra ser aprovada. E aí você vai passando. E eu escutei uma coisa uma vez, e eu nunca vou esquecer. Se entrar no mundo cristão, você é um game, porque você vai passando de fase. Sim. E aí cada vez vem uma batalha maior, e aí é real isso, cara. Você vai e o diabo, ele é o ruim lá do jogo lá. Aí tem hora que você dá uma baqueada, perde uma vida, tá um pouco mais fraco, vem o Espírito Santo, vem, você enche, você passa a fase. Pega o cogumelo lá do E aí você vai, aí você fala, meu Deus, a glória a Deus, passei. É o mais difícil ainda. Que foi o começo da minha libertação, cara. Só Deus sabe o que eu via dentro da minha casa. De você olhar pro lado e seu filho manifestado ali. Eu falava, meu pai, ligava pra pastor, pra isso, pra aquilo. Eu falava, meu pai, que isso que eu tô passando? E aí o pastor e a minha líder falava, Ingrid, em teu nome, em nome de Jesus, você vai, em meu nome você vai expulsar demônio, então você vai fazer. E aí eu comecei eu tinha medo, porque como eu servia a eles, eu tinha medo. E aí eu comecei a viver experiências com Deus e eu começar a olhar e falar, agora não é mais sobre mim, é sobre Deus. Aí passou aquela fase ali presa na cama e não sei o que algumas pessoas já sabem o que é isso, mas aí passou a fase. Aí daqui a pouco muda a fase. Você começa a ser moído no que você era. Tipo, no ego. E aí, onde vinha um monte de dinheiro, agora não vem mais. E aí, meu povo, você vai falar do meu nome? Vai dar glória a Deus? E aí começa a apertar aqui. E aí você, glória a Deus, e amém. E aí passa, e aí você vai sendo real moído e... moldado. E vai até... E todo dia. Quebra o vaso, pai. Faz, monta conforme a tua vontade. E dói, mas é compensador, é o que você falou. Exatamente. E quebrado, o vaso quebrado ou não, o que importa tá na mão dele. Porque ele reconstrói. Ele estando com o vaso nas mãos, ele molda, ele faz do jeito que ele quer. E é igual Paulo fala, né? A gente vive, a gente luta contra, a gente quer aquilo. A nossa cabeça é, pai, eu não posso pecar contra ti. E a gente mesmo... Na verdade, às vezes não é só o demônio, a gente luta contra a gente. A nossa briga é contra. A gente briga contra a nossa carne. Porque a vontade vem e a nossa luta, às vezes a gente quer e nossa, cara, é muito. Só você vivendo pra entender como que é. E aí você achar que aquilo ali era liberdade. Você escuta aquela música do Thales, né? Mas todo dia o pecado vem. Vixe, é muito forte. Essa aí é a música do novo convertido. É real. Essa é real. É real. A da casinha também O da Pompeu, né? Nossa, gente, como eu cantava aquela música? Pai, vem, muda as coisas de lugar, pai, refaz a minha casinha. Casa do Chico, essa aí. Como que é? Eu sou tua casa, tua morada. Essa também eu amo, mas é a outra que fala assim, refaz, pai, quebra e faz de novo. Quebra tudo. Tem um monte, né? Mas é isso aí. Mas a gente é casinha de Deus, ele é maravilhoso, cara.
Ele é poderoso. Ele é poderoso. E Jesus, ele nos chamou e ele falou, se você quer vir após mim, segue. Tome a sua cruz e siga-me. Eu costumo sempre falar que quando uma pessoa estava carregando uma cruz, ela estava carregando para a morte dela. Ela estava carregando para morrer. E quando Jesus ele fala, tome a tua cruz, ele está dizendo exatamente o que aconteceu com você. Você vai ter que morrer. O nosso orgulho terá que morrer. A nossa vida, as nossas vontades terão que morrer. Justamente por algo mais importante, algo melhor, que é viver a vida de Cristo. A gente acha que isso é injusto, a gente com a nossa carne, a gente acha que isso não é legal, porque a gente quer viver a nossa vida, mas a grande verdade é que a nossa vontade, ela quer nos levar para o inferno. A nossa carne quer nos atacar, quer fazer a gente cair, e a vontade de Deus quer que a gente seja salvo. E é essa que a gente quer viver. Com certeza. Ele fala, hoje eu tenho, cada fase a gente vai vivendo uma experiência, né, e a ansiedade, ele fala, lança sobre mim, e aí tudo que você pesquisar, né, tudo que você colocar ali, eu agora tenho tudo que eu sinto, eu vou lá na Bíblia e falo, o que fazer com isso? Na Bíblia. Provérbios, aí vem 31 dias, 31 provérbios. Essa é muito bom, né? Esses dias eu tava olhando provérbio e falei, meu Deus, eu não sou crente ainda não, meu Deus, que esse negócio aqui, tudo isso aqui é... Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a gente tá longe, né? Nossa, longe demais. E aí eu comecei a não testar as coisas, porque você começa a se converter, você fala, nossa, aí daqui a pouco você começa a ver pessoas caindo, aí você fala, cara, não existe super crente. Não. Quanto a gente tem que lutar e continuar lutando, porque não existe super crente, é todos os dias ser renovado, cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito a gente não vence a carne, é real isso. Existe um super Deus, né? Super crente não, super Deus, porque Deus ele é poderoso para salvar qualquer um. E pega muito, eu quero até voltar nesse assunto por causa do que você falou que não se sentia digna, que você tinha pecado demais para aceitar Jesus. E quantas pessoas acreditam que estão longe demais para retornar? Quantas pessoas acreditam que não dá mais? Eu já fui até crente na minha adolescência, mas eu tô tão distante, eu tô tão sujo que não dá mais, entendeu? Não dá mais. E Jesus, ele nos chama, ele quer. E dá sim. Ainda dá tempo. Depois que eu me converti, o pessoal falou, cara, se a louca da Ingrid se converteu, até eu escutei isso várias vezes, eu falei, glória a Deus, então, se eu sou essa referência, porque através dessa referência que eu vi os loucos lá da minha igreja se converterem, Deus gosta do louco. O próprio apóstolo Paulo, que a gente citou várias vezes, era um dos caras mais loucos da história. Matava, perseguia, atormentava, e tá lá, um dos maiores homens de Deus da história, porque Deus, ele é misericordioso e Deus, ele concede. Pela graça, pela graça, não é pelo que a gente fez. Exatamente. Às vezes, no começo, né, que eu entrei, Vinícius, eu escutava muito assim, mas ela acabou de entrar, né, acabou de se converter, isso tem isso de muitas pessoas. E uma vez uma mulher me falou uma coisa que é assim, não existe aposentadoria de crente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 20 anos, essa daqui acabou de entrar, mas é por graça. De chegar lá no céu não vai ter aposentadoria, eu tenho 20 anos de evangelho, eu tenho 30, não importa. A graça é a mesma, a graça que alcançou você, a mesma graça que me alcançou. E a gente tá aqui por um único propósito, né? Que é glorificar o nome dele. Pelas obras ninguém é salvo. Pelas obras ninguém é salvo. É isso mesmo. O cristianismo é a única, se a gente pode chamar de religião, que eu não acredito que seja uma religião, mas se a gente pode chamar disso, é que é o único que não pede nada em troca. É o único que fala, só precisa crer no meu filho, só precisa crer em Cristo. Essa é pela graça, não é por merecimento, não é por troca, não é por barganha, não é por nada disso. É pela graça, porque ninguém, absolutamente ninguém é digno. Eu gosto muito desse evangelho e é o que mais prega na minha igreja, é o evangelho raiz, né? Meu pastor fala assim, aqui não vai ter show gospel, vocês não vão ver isso, vão ver aquilo, porque o pessoal olha muito a minha igreja e fala, essa igreja é muito jovem, deve ter algum show, alguma coisa. E aí quando vê, Vinícius, é o evangelho raiz, é o que dói, sabe? É o que fala, isso aqui tá errado, tá? Deus fala que isso aqui tá errado. Deus te ama sim, mas ele abomina o pecado. Então você tá errado. Exatamente. Então eu vivo esse evangelho hoje e é o evangelho que tem que ser pregado. Não é o evangelho de passar a mão e falar, não, Deus te ama de todas as formas. Ele te ama, mas ele abomina o seu pecado. E Jesus morreu pelo seu pecado. Mas você tem que renunciar. Deus não quer você do jeitinho. Exato, e você tem que entregar. Porque onde que dá a renúncia? Inclusive, ele ama pessoas que ele vai jogar no inferno.
Ele ama todas as pessoas, inclusive a que ele vai jogar no inferno. Isso não muda o amor dele, mas isso não significa ele não quer que você fantoche, né? Exato. Ele não quer A gente fantoche. precisa crer. É. A gente precisa crer. E crer em Cristo, ou amar a Deus, como Jesus falou, precisa amar a Deus sobre todas as coisas, o amor, ele pressupõe liberdade. A gente só pode amar se a gente é livre para não amar. A gente só pode amar alguém se a gente tem a opção de virar as costas para ele. E quando a gente fala de amor por Deus verdadeiro, é justamente porque a gente é livre, inclusive para virar as costas e falar, não quero mais ser crente. Inclusive para isso. Só que para nós amarmos a Deus, nós precisamos ser livres. E fora de Jesus, não há liberdade. Todas as religiões que nós temos por aí, você precisa trocar alguma coisa. Você quer alguma coisa? Você me dá isso aqui e você vai ter isso. Você quer um paraíso lá no futuro? Tá bom, você vai fazer isso e aqui eu te dou isso. Não existe amor verdadeiro, existe barganha e existe vontade própria aflorando. Não, e detalhe, ele te dá isso, eu sou a pessoa, eu posso falar porque eu sou a Prova viva. Ingrid, você vai ganhar R$2.000 semana que vem. E ir lá jogar. E realmente apareceu um cara pra fazer programa pra ganhar R$2.000 na outra semana. Porque o diabo, ele fala através de signos, através do que for, e ele realmente faz, porque é ele que coloca na tua frente. Então, assim, você tem o livre-arbítrio pra você escolher o que você quer. E você você falou o que acontece depois que você não faz, mais as vontades dele, o que acontece? Aí o negócio fica feio. Entendeu? Aí é retaliação, por quê? Porque é obrigação, entendeu? É obrigação, não existe amor, não existe uma relação de amor. E ali não é só você, viu, Vinícius? Ali você vai vendo a sua família, você vai envolve tudo. Você vai vendo um negócio. E ele começa a te cercar de umas coisas que. E, cara, é que nem eu falei, é uma brechinha. Uma brechinha. E hoje eu tenho essa preocupação diária, sabe, Vinícius? Às vezes, a gente. O dia inteiro, a gente tem várias atitudes que você pode tomar e que você fala, meu, agora eu não fiz algo que Deus se agrada. E ali. E não é só você pedir perdão, é você não fazer de novo. 300 mil coisas que a gente faz e a gente vai e fala, pai, porque é uma brechinha, ele só quer uma brecha. E aí a preocupação é muito grande, porque ele fala, né? Agora, Vinícius, eu conheço a verdade. Agora eu conheço. E agora, se eu cair, não é mais 70, né? Você falando dos demônios? Agora, é uma legião. Agora você imagina o tanto que eu tinha, vai voltar o dobro, triplicado, falando, meu pai, meu Deus, Senhor. Eu falo assim, Senhor, me mata antes de acontecer isso. Imagina essa história. Eu falo. É verdade. Então é uma luta e é diária. Eu peço todo dia pra Deus, pra que eu faça as coisas conforme a vontade dele, que eu me diminua, que ele cresça, porque tudo faz... Em tudo, às vezes um cargo, eu vejo isso muito na igreja, às vezes um cargo, às vezes sobe o ego da pessoa, e o diabo ele usa em todos os lugares, até dentro da igreja. Às vezes a pessoa quer tanto um cargo e ela conquista aquele cargo, ela acha que ela é melhor que outra pessoa e o diabo usa disso. Esqueceu da graça. E aí o diabo, ele usa disso para atingir outras e outras. Lá no sobrenatural a gente passa por muitas situações, né? E eu vejo muitas pessoas que voltam para Deus e que às vezes se afastaram da igreja, das pessoas que o diabo usou porque deu brecha. Não porque e uma brecha pequenininha que parece que não por causa de Deus, cara, porque Deus ele é maravilhoso. E quer saber, ele tá lá, ó, de braço aberto, que nem você falou, você tá cheio de pecado. Ele tá assim, ó, não tô nem aí. Eu falava, pai, como eu vou? Eu não tinha roupa, eu tenho a roupa de ser crente, eu não tenho a roupa de ir. E ele falou, venha do jeito que está. Ele falou, mantenha do jeito que está? Não, ele falou, venha do jeito que está. E o resto, você vai me buscando e o alimento vem aqui, ó, do ouvir a palavra, e aquilo vai me alimentando, e aquilo vai me dando fome, e eu fico assim, essa semana eu tô numa vida louca, que lá no meu trabalho tem muitas coisas que eu vou ter que trabalhar, que eu vou ter que viajar, e aí eu fico assim, não posso deixar de ouvir a palavra. Eu conversando com o meu pastor e chorando. Eu falei, pastor, essa semana eu não sei o que eu vou fazer porque eu vou ter que viajar, é evento da minha empresa, final de ano é complicado. E ele falou, onde está seu coração? E é verdade. Uma outra coisa que eu ouvi esses dias, Vini, que eu acho muito interessante, que eu vou guardando algumas coisas que eu ouço, né? Por que Deus fala pra gente adorar Ele do começo ao final da Bíblia? Porque ele é soberbo? Porque ele quer que a gente adore ele todo o tempo? Porque em tudo que a gente adora, a gente coloca
o nosso coração. Então, por exemplo, se eu adoro dinheiro, eu vou trabalhar, ou eu vou fazer algo de errado, vou roubar. Todas as suas forças estão lá. Então, você vai depositar toda a sua força ali. Então, aquilo ali vai ser o seu Deus. Se você ama a sua família acima de todas as coisas, você vai se dedicar ali, você vai... Só que se você ama Deus sobre todas as coisas, Você dedica aí. Você vai ser como Ele, cara. Você vai começar a ser como Ele, porque nunca vai ter como, mas você vai ser bom, você vai ser humilde e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, por isso que a gente precisa adorar o tempo inteiro, adorar e glorificar o nome dele o tempo todo. E é real isso, né? Glória a Deus. E ela falou o evangelho, né? Só existe um, né? O evangelho é só um e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você lê, a fé aflora no nosso coração e a gente começa a entender. E eu vou falar do Brasil, que está mais próximo, né? Tem se distorcido muito o que é realmente o evangelho, né? E às vezes a gente falou de brechas pequenas aqui, né? Que é o que causa um abismo gigantesco. E às vezes a gente, no nosso brechas pequenas de evangelhos um pouco diferentes, que às vezes é bonitinho de se ouvir, a gente tolera essas coisas. Igual, é o espírito da Babilônia. Existe uma coisa no Brasil chamada teologia da prosperidade. Você falou do amor ao dinheiro. Existe um negócio desse chamado teologia da prosperidade no Brasil. E isso é uma abominação satânica no nosso meio. Só que como é muito bonitinho, como a pregação você vai ser bem sucedido, você vai vencer na vida, você vai ter isso, e a gente acaba fechando os olhos para isso. Mas Paulo fala para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas vão sentir comichão no ouvido pela sã doutrina e vão começar a dar ouvido à doutrina de demônios. E o Evangelho da Prosperidade nada mais é do que uma doutrina de demônios que está enchendo as igrejas. Pode ver. E aí a decepção das pessoas é enorme. É enorme, eu vejo isso, sabia? E o meu pastor fala muito disso. O meu pastor fala muito disso. Ele fala, eu não prometo pra vocês que vocês são ricos, vocês vão ser ricos. Eu não prometo pra vocês que vocês ano que vem vão estar com o carro do ano. Mas eu prometo pra vocês que se vocês servirem a Deus, se vocês colocarem a Deus sobre todas as coisas, vocês vão estar no céu e vocês vão ter história. Vocês podem ser... Ele fala várias coisas assim que eu fico... Vocês podem ser só pessoas que vêm aqui, ouvem e vão pro céu, ou vocês podem simplesmente ser pessoas cheias. Você sentar lá com o Paulo, falar com... Trocar uma ideia. Fiz isso, eu falei o evangelho, eu falei de Deus para outras pessoas, eu ajudei, eu fiz o que Jesus ensinou. Ou você ir lá pro céu e falar, eu aceitei Jesus, eu fiquei ali. Então eu falo, eu não quero ser, eu não quero. Eu falo, Pai, me ensina, me capacita para eu poder falar do teu nome, para eu poder fazer o que... assim, eu acho que a palavra que mais cabe na minha vida é onde abonou o pecado, superabundou a graça. Porque é real isso, Exato. cara. Porque hoje eu sou tão grata a Deus por ele ter derramado, sabe, a tua graça na minha vida, pra eu ter encontrado ele dá tempo de falar ainda. Tem bastante tempo ainda. De falar o nome dele. Nossa, isso é a melhor coisa. Agora eu vou na Cracolândia, né, na sexta. No sábado a gente vai numa invasão do Horizonte Azul. E agora eu quero muito, assim, aqui, eu quero fazer um curso de capelania para eu poder ir para as cadeias com meus pastores. Meu pastor e minha pastora Renata também, eles vão para as cadeias. Eu amo esse trabalho, sabe? Eu amo as coisas que é pra Deus e é lindo você ver, né? Na minha igreja tem várias pessoas que saíram da cadeia. Tem pai de santo, tem garoto de programa, ex aqui, né? Bandido, tudo que você pode imaginar, tudo. E aí você olhar e ver o agir de Deus, cara, é muito lindo. Deus é maravilhoso, não é sobre o que você era, né? É sobre o que você deixou ser quando Deus tomou. Exatamente. E você que foi chamada para influenciar. Foi chamada não. Você que influenciava o mundo, agora é chamada para influenciar pro reino de Deus. E é isso, né? A vida cristã tá aí para isso, a internet tá aí para isso. Porque se tem um lugar que tem pecado e maldade, é a internet. Só que existe uma coisa que ainda falta chegar lá, a luz do poder do Espírito Santo. E isso nós como testemunhas estamos aqui para falar do que a gente viu e ouviu do poder de Deus. E esperar que ele faça o trabalho dele de convencer. É verdade.
a gente joga a sementinha e quem rega é ele, né? Exatamente. Pra gente finalizar, deixa aí suas considerações finais. Ah, meu Deus. Bom, eu tenho a falar que nunca é tarde para encontrar Jesus, que Ele perdoou todos os nossos pecados, que a gente tem um lugarzinho quentinho, um colo quentinho para correr, para chorar, que não vai nos decepcionar, que não vai nos deixar sozinho, que não vai nos abandonar se a gente estiver sem dinheiro, se a gente estiver sem saúde. Ele é maravilhoso, ele é o rei, né? E eu sou apaixonada por ele e eu espero que todo mundo consiga sentir esse amor que tem, né? E entender o que é o verdadeiro evangelho e o único, né? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Ingrid, por contar um pouco da sua história pra gente, expor o poder de Deus. E agora eu quero finalizar lendo o texto que você citou, Romanos 6, 20. Ele diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente finaliza dizendo que Deus ele te chama e ele te quer. E caiu até o quadro aqui, ó. O que a gente quer aqui é expor a mensagem do Evangelho, que é capaz de transformar qualquer pessoa, qualquer pecador, porque nenhum pecado é grande o suficiente perto do nosso Deus. E se você assistiu esse episódio, em algum momento você sentiu vontade de se aproximar desse Deus e você se sentia como ainda se sentiu um dia, que não era possível porque você estava longe demais. Nenhum lugar é longe demais para Deus, porque Ele é eterno e Ele já está lá, Ele é infinito e Ele te quer. E se em algum momento o seu coração queimou, o que aconteceu na verdade é que você foi incendiado pelo amor de Jesus. E eu quero te agradecer. Um abraço e até a próxima. Fique com Deus.